Olá galera, bom dia! Vamos aí para a nossa última semana de revisão do curso ProUniUB com a aulinha de Química agora usual, né? De questões fechadas. Bom, eu peguei também um material diversificado com vários assuntos aí para fechar com uma revisão bem legal e escolhi algumas questões aleatórias aqui, sempre seguindo aquela vertente, né? Dos assuntos que mais caem. Vamos começar aí com a questão de número 3. Essa questãozinha de número 3, ele vai dar aquele famoso gráficozinho, ela é uma questão de cinética e química, aquele gráfico que vocês costumam chamar de morrinho, né? Para analisar a velocidade da reação, energia de ativação, complexo ativado, tudo isso. Então, ele coloca esse gráfico aí, ele coloca alguns números, né? Aqui ele fala, dá um valor de 30. Na primeira parte ele fala que é um A mais B, né? Isso aqui geralmente são os reagentes e no finalzinho ali um C mais D. E aí os valores que a gente tem aí, 25, ó, esse daqui é 20 e esse valor aqui é 5, certo? Antes da gente começar a ler e analisar a questão, só ir fazendo, vamos lembrar alguns conceitos aqui quando aparece esse tipo de gráfico para você em questão. Primeiro, quando a gente pensa aqui, ó, aqui a gente tem o produto, né? E aqui a gente tem o reagente, se você pensar na reação direta. Você pode ver aqui que a entalpia, esse valor aqui, ó, seria a entalpia, né? Isso aqui é energia, ó. Essa linha aqui é o valor de energia. Isso aqui é o caminho da reação. Você pode ver que a entalpia dos produtos vale 5 e a dos reagentes 20. Então, dá pra gente chegar na conclusão aqui que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, né? Então, trata-se de uma reação exotérmica, né? Ela vai ser uma reação exotérmica. Porque você lembra que para calcular o ΔH, a gente faz a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Se a entalpia do produto é menor que a do reagente, esse ΔH dá negativo. E o ΔH negativo implica uma reação exotérmica. Então, trata-se de uma reação exotérmica. O ΔH no gráfico, a gente vê sempre aqui, né? Ó, nessa diferença aqui, ó, de produto por reagente. Tem uma outra grandeza aqui, que a gente chama de energia de ativação. Ela vai estar sempre aqui, ó, do reagente até isso daqui, né? Essa energia de ativação é a energia mínima para atingir esse pico aqui, ó. Esse pico aqui a gente costuma chamar de complexo ativado. O que seria esse complexo ativado? Seria aquele ponto que começam a ocorrer as colisões efetivas. Ou seja, eu começo a ter formação de produto a partir desse valor de complexo ativado aqui. Somente, tá? Antes, elas estão se arranjando ainda, mas as colisões efetivas ocorrem ali. Aí, não é o caso dessa questão, ele colocou esse gráfico aí simplesinho, né? Mas pode até ser que ele questione nas alternativas. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Eu só tô fazendo umas lembranças aqui. Mas tem alguns casos que ele faz um outro gráfico com essa curva menor aqui, ó, diminuindo a energia de ativação. O que é que diminui a energia de ativação de uma reação? Os catalisadores, né? Quem lembra aí do conceitozinho de catalisador? Catalisador, ele pode ser um agente químico ou um agente biológico ou até mesmo um agente mecânico. Ele age diminuindo a energia de ativação. Então, quando ele diminui a energia de ativação, se eu preciso de uma energia menor aqui de ativação, ele acelera o processo. Então, essa reação passa a ocorrer de forma mais rápida, tá? Mas ele não altera o ΔH, ele não faz parte do produto, não faz parte do reagente, nada. Ele é um agente externo, como se fosse um aplicador naquela reação.
que vai só modificar a velocidade dela. Então vamos analisar o que ele fala aqui, ó. Ele fala lá, considerando o diagrama da reação genérica A mais B formando C mais D, fazem-se as afirmações. A reação é exotérmica? Bom, o item 1 a gente já chegou, né? Na hora que eu fui revisar aí, eu já analisei. Ela é exotérmica por esse motivo aqui que eu já expliquei. O ΔH da reação direta é igual a menos 15. Bom, como que a gente calcularia esse ΔH? E ele pediu da direta. Joga naquela formulinha ali, ó. O ΔH é a entalpia do produto, que é 5, menos a do reagente, que é 20. Então, dá menos 15. Tá verdadeiro também, né? Porque a unidade que ele deu é quilocalorias por mol. Ele tá falando menos 15 calorias por mol. Tá certinho o item 2 aqui. Tudo bem. Bom, então o 1 e o 2 certo até agora. Vamos ver o item 3. A energia de ativação da reação direta é igual a 25 quilocalorias por mol. Energia de ativação, eu até assinalei aqui no gráfico, ela vai daqui até aqui. Então, ela vai de 20 a 30. Então, a energia de ativação aí, ó, ela seria 30 menos 20, né? Porque é a diferença ali, ó. Ela vai dar 10 e não 25. Ele tá pensando se você pegar daqui, né? Você pensa, vou pegar 30 menos 5, 25. Cuidado, a energia de ativação, você vai desenhar ela, analisar o valor dela sempre partindo do reagente, da energia do reagente. Então, a 3 está falso. Vamos ver se tem mais aqui. Tem 4, óbvio, né? Não vai te entregar a questão de graça assim, não. Mas eu acho que já dava pra você matar, porque a 1 e 2 está correta, a 3 está falsa, né? Você já poderia marcar aqui com a letra E. Ó, a reação direta ocorre com absorção de calor? Falso. Se a gente já viu que a direta é exotérmica, ela vai ocorrer com liberação de calor. Ela não absorve calor, ela libera, né? Esse é um processo exotérmico, ela está liberando calor, não está absorvendo calor. Certo? Questão tranquila, né? Então, a correta aí seria a letra E mesmo, e já daria. Se você fizesse os 2 itens primeiros aí, você já conseguiria marcar. Numa pressa, assim, né? Numa prova, quando acontece uma oportunidade dessa, nem marca de bobo, nem lê o resto, não. Já, se você tem certeza, já marca e já garante logo. Próxima questão que a gente vai discutir aí é a questãozinha de número 6. Na questão de número 6, ele fala o seguinte... É uma questão que vai cobrar aquele assunto de propriedades coligativas. Estudo de ponto de ebulição, de fusão, pressão de vapor, né? Isso aí também aparece muito em prova, de vez em quando vem uma questão avulsa disso daí, compensa a gente lembrar. Ele fala assim, ó, considere um sistema, sistema 1, 100 ml de água pura. Então, no sistema 1, a gente tem aqui 100 ml de água pura. De H2O. No sistema 2, 100 ml de solução aquosa de nitrato de potássio, a 0,1 mol por litro. Então, no sistema 2, eu tenho 100 ml também, mesmo volume, de uma solução de nitrato de potássio, né, KNO3, e ele deu a concentração. Esse 0,1 emão aí é 0,1 molar, é mol por litro, tá? Na concentração de 0,1 mol por litro. Então, a gente tem esses 2 sistemas. Bom, submetidos a esses sistemas às mesmas condições apropriadas, verifica-se que... Aí ele começa a brincadeirinha lá da coligativa, né? Ó. No sistema 1, a pressão de vapor da água é menor do que no sistema 2. Vamos fazer um lembretezinho rapidinho antes da gente analisar aqui essas alternativas? Você sabe que, você pode até gravar assim, ó. Se eu aumentar a concentração, é só você lembrar, por exemplo, de quando você está fazendo miojo. Acho que todo mundo sabe fazer miojo, né? Vou pegar uma coisa que mesmo quem não cozinha já viu, pelo menos. Você já viu que você coloca lá água para ferver.
Aí quando a água começa a ferver, você manda você colocar o macarrãozinho lá do pacotinho. Quando você joga o macarrão na água, ela para de ferver na hora. Passa um tempinho, rapidinho, depois ela começa a ferver de novo. Por que quando você joga o macarrão, ela para de ferver? Ou você pode fazer um teste, joga, sei lá, uma quantidade de açúcar, muito sal, qualquer outro. Você vai aumentar a concentração. No que você aumenta a concentração, você aumenta o ponto de ebulição. Então, ela vai precisar de mais energia para continuar fervendo ali, para entrar em ebulição. Se eu aumento o ponto de ebulição, se ela para de ferver, ela para de produzir vapor. Ou, se uma substância tem um ponto de ebulição mais elevado que outra, ela leva mais tempo para começar a formar vapor ali, né? Que é o processo de vaporização. Então, diminui a pressão de vapor. Porque o que seria essa pressão de vapor? É a pressão que esse vapor, os gases daquela substância ali vai fazer no recipiente, na tampa da panela, no recipiente onde estiver ali, né? Então, se eu diminuir a concentração, eu diminuo o ponto de ebulição, eu aumento a pressão de vapor. Isso aqui é uma das melhores maneiras de você analisar. Eu acho que a questão ali não está cobrando, mas eu já vou colocar aqui para a gente lembrar. Eu posso fazer o mesmo raciocínio para o ponto de congelamento, né? Igual eu falei, nesse daqui, lembra lá do miojo, que aí você não faz confusão. No de congelamento, é só você lembrar de quando você era menino, você fazia laranjinha de tangue e laranjinha de leite com Toddy. Todo menino acho que já pôs leite com Toddy no congelador e viu. O que acontece? Se você fez isso quando você era criança, você já reparou que a laranjinha de leite com Toddy demorava mais para congelar do que a que você misturava só ali o pozinho do suco? Por quê? Porque o leite tem gordura, né? O Toddy, a chocolate, tem uma concentração maior. Então, ele precisa de uma temperatura menor para congelar. Então, você tem que tomar muito cuidado, ó. Se eu aumentar a concentração, no caso da crioscopia, né? Isso aqui é o que a gente chama de ebulioscopia. Estudo do abaixamento do ponto de ebulição e da pressão de vapor. Aí você tem, se eu aumento a concentração aqui, ó, o que acontece com o ponto de congelamento? Cuidado, viu? Diminui o ponto de congelamento. Ah, mas diminui, porque a temperatura tem que ser menor. Você tem que pensar assim, tem que ser mais frio. Se é mais frio, eu tenho uma temperatura menor, né? Então, diminui o ponto de congelamento, certo? É só você lembrar lá do sorvete de leite. Quando tá fazendo muito calor mesmo, aqueles dias de verão, aqueles picolezeiros que vem sorvete no carrinho, geralmente, se você perguntar assim numa praça, ele não vai ter picolé de leite. Ele vai estar saindo na rua só com picolé de fruta. Porque o de leite, ele é mais concentrado. Então aí, como tá muito calor, mesmo ele tendo carrinho ali térmico, ele não vai conseguir manter. É muito comum você ver isso em cidades assim, bem quentes na época do verão. Então diminui o ponto de congelamento. Isso aqui é o que a gente chama de crioscopia. Né? Essa do sorvete aqui, do gelo, tem aquela situação também famosa, né? Dos países que gela muito, que amanhece lá as ruas todas cheias de gelo, eles jogam sal. Por que eles jogam sal? Se você joga sal, você aumenta a concentração, você diminui o ponto de congelamento. Então, para aquele gelo ser gelo, ele tem que estar mais frio do que está ali. Então, aí o gelo derrete naturalmente. Você podia falar, por que não esquenta esse gelo? Não adianta, porque a temperatura ambiente ali está a 5 graus negativo, né? Se eu derreter o gelo, ele congela de novo. Então, a saída ali é aumentar a concentração daquela mistura de gelo, porque aí eu diminuo o ponto de congelamento. Aquele gelo que antes, por exemplo, congelava a 0 graus, vai congelar menos 6. E se a temperatura ambiente está menos 4, ele consegue derreter e ficar derretido ali. Eles fazem muito isso. Tá, então agora a gente pode analisar as questões, já que a gente fez uma revisãozinha assim rápida, né, dos principais conceitos. No item A ele fala o seguinte: no sistema 1, a pressão de vapor da água é menor do que a do sistema 2. Tá errado a letra A. Por quê? No sistema 1 a gente tem só água.
No sistema 2, eu tenho água misturada com sal, então meu sistema 2 está mais concentrado, né? Se ele está mais concentrado, ele tem maior concentração, maior ponto de ebulição, menor pressão de vapor. Então o A está errado. Você viu que tanto que isso aqui ajuda? Se você escreve isso daqui lá, você não fica confuso, né? Você vai analisando as alternativas rapidinho, uma a uma. O item B, no sistema 2, a temperatura de ebulição da solução é maior do que no sistema 1. Beleza, né? Tá mais concentrada, a temperatura de ebulição é maior. A letra B tá uma forte candidata para ser a certa. Vamos analisar as outras. No sistema 2, a temperatura de solidificação da solução é maior. Não. E ele cobrou isso aqui, né? Eu nem sabia que ele ia pôr na questão, mas ele pôs. Temperatura de solidificação é isso aqui, né? O ponto de congelamento. Ela não é maior, ela é menor. Olha o pega, cuidado. Temperatura maior é mais quente, entre aspas, né? Temperatura mais frio é baixa. Então o ponto é menor, não é maior. Tentou te pegar aí bonito, ó. Então a letra C tá errada. Os dois sistemas apresentam a mesma temperatura de congelamento? Não. O sistema 2 vai ter uma temperatura de congelamento menor que o sistema 1. Letra E. Nos dois sistemas, a pressão de vapor é a mesma. Não. No sistema 1, a pressão de vapor é maior, porque é água pura. O 2 está mais concentrado. Então, a correta aqui seria a letra B. Boa, né? Uma questãozinha assim, eu usei a questão pra gente fazer uma revisãozinha que se cair alguma coisa agora de gelo, de congelamento, a gente deu pra lembrar das vezes pra você se virar lá na questão. Vamos agora pra questão de número 8. Eu tô saltando aí porque eu quero pegar vários assuntos, tá? Então, na questão de número 8, a gente já vai pra outro assunto, lá na eletroquímica, né? Que de vez em quando aparece também. Ele fala assim, dados os potenciais de redução das semi-reações 1 e 2. Então, ele dá do cobre, no 1 aqui ele dá o cobre, ó. Cu2+, mais 2 elétrons, indo a Cu0. Aí ele fala que a diferença de potencial aqui, o potencial do cobre, é 0,34 volts. E a segunda célula, ele faz do alumínio. Né? Vai colocar aqui o alumínio 3+, mais 3 elétrons, indo a alumínio 0. E aí ele vai falar que a diferença de potencial aqui desse alumínio é menos 1,66. Lembrando que, do jeito que essas reações estão escritas, você viu que ele está ganhando elétrons, né? Se o elétron está no reagente, ele está ganhando elétrons. Se o elétron está escrito no produto, ele está perdendo elétrons. Se ele está ganhando elétrons ali, então, é um potencial de redução. Mas ele já falou isso no exercício. Ele quer o valor da DDP da pilha. Bom, ele pediu uma questão muito fácil, né? DDP da pilha, pedir só DDP da pilha nu e cru, assim, numa questão, é o tipo de questão que você não pode errar numa prova de jeito nenhum. Muito fácil. Mas eu vou acrescentar algo aqui pra gente poder lembrar. Vamos imaginar que eu tivesse pedido pra você assim, a reação, quem oxida, quem reduz. Vamos ver aqui, quem oxida, quem reduz. A reação global, né? E o DDP da pilha, vamos fazer tudo aí. Por exemplo, como é que eu vou saber nessa pilha? Às vezes ele poderia ter te perguntado assim também, ter feito a questão de itens, né? Quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante? Ó, pega pelo potencial. Quem tem o potencial de redução maior? Cobre, né? Quem tem o potencial de redução maior é o que vai reduzir. O que tenho, quando eu coloco dois eletrodos desse, um com diferença de potencial entre si, espontaneamente, porque pilha é um processo espontâneo, o que vai acontecer? O que tem o maior potencial de redução vai reduzir e o que tem menor na presença dele vai oxidar. Então a gente pode fazer aqui que o cobre vai sofrer redução e o alumínio vai sofrer oxidação, certo? Beleza. No caso, então, se o cobre sofre redução, ele é o agente oxidante.
Se o alumínio sofre oxidação, ele é o agente redutor. Pode perguntar isso também. É sempre o contrário, porque quem está sofrendo a redução está promovendo uma oxidação, né? E quem sofre a oxidação promove uma redução. Funciona assim. Beleza. Como que eu faria a equação global aqui, ó? Não me pediu, mas eu vou fazer, porque pode pedir. Vamos utilizar aqui os dados da questão para a gente lembrar tudo. Se eu fizesse a global aqui, eu poderia pegar o que sofre redução, eu vou deixar do mesmo jeito, Cu2+, mais 2 elétrons, indo a Cu0. Ele poderia ter te pedido isso aqui, é o que a gente chama de semi-reações, né? Não precisa pôr a DDP, você vai ver que isso daqui não é lei de Hess, eu vou precisar multiplicar essas equações, mas não é daquele jeito assim, o que eu faço com a equação eu faço com a diferença de potencial. Você deixa essa DDP quietinha aqui, nunca multiplica ela, tá? Aqui, o alumínio, a gente viu que ele não vai reduzir, ele vai oxidar na presença do cobre. Então, eu vou copiar essa reação invertida, porque o que ele me deu no exercício foi o de redução. Então, aqui vai ficar Al0 indo a Al3+, mais 3 elétrons. Como que eu faço isso daqui? Na minha global, não pode aparecer os elétrons. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, porque qual que é a lógica? A quantidade de elétrons que um eletrodo perdeu é a quantidade que o outro está recebendo, né? O que um está fornecendo é o que o outro está recebendo. Não tem mais ninguém na jogada aqui, só eles que vão trocar esses elétrons. Então, você pode multiplicar de cima, faz trocado, por 3 e a de baixo por 2. Porque aí 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6. Multiplica tudo. Então, fica assim, porque aí eu consigo cancelar esses elétrons. Então, vai ficar 3Cu2+, mais, só, né? 2 alumínio 0, indo a 3Cu0, mais 2 Al3+. Se você pegar nessa global aqui e comparar, o cobre foi de 2 para 0, o NOx diminuiu, reduziu. O alumínio foi de 0 para 3, o NOx aumentou, oxidou, bateu, tá? Essa seria a global. Agora, o que o exercício pediu, ele só pediu a DDP. Para fazer a DDP da pilha, a melhor maneira é assim, como em 99% dos exercícios ele vai te dar o potencial de redução, você pode falar que é o maior, uma das melhores maneiras de você fazer, o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Sempre o maior menos o menor. Então, esse ΔE aqui, seria quem é o maior potencial de redução? No caso, é o do cobre, né? Que ele é positivo, Seria mais 0,34, menos o menor. O menor é menos 1,66. Então, isso daqui, vai dar 2, né? 2 volts. Por isso que eu falei, é o tipo de questão, a pergunta que ele te fez aqui, é o tipo de questão que você não pode nem sonhar em errar. Né? É o tipo de presente, aquela questão que você não zerar a prova, é o ponto a mais garantido que você tem ali, né? Umas mais difíceis é o diferencial, que vai diferenciar você da maioria dos candidatos, mas essa daqui é aquela que praticamente todo mundo vai fazer. Mas eu usei ela pra gente revisar mais esses conceitozinhos de eletroquímica mesmo. Vamos agora para a questão de número 11. Questão de número 11 é uma questão de equilíbrio, mas um pouquinho diferente do que a gente tem feito até aqui. É um gráfico para analisar gráfico, também é uma versão de questão de equilíbrio mais fácil, mais fazível, do tipo assim, porque equilíbrio dá um medo, né? Quando a pessoa fala equilíbrio iônico, então você já fica... Não, ela é mais tranquila, porque pode, igual diz, como tem as questões abertas de química lá agora, eles deixam talvez as mais pesadas, um equilíbrio iônico para as abertas,
E nas objetivas eles põem uma prova de química mais normal, né? Eu até tive uma impressão, desde que da última prova, que a VUNESP assumindo, ficou uma prova de química boa, é difícil, mas assim, normal. Porque a UNILB, quando era eles mesmos que faziam a prova, vinham umas provas de química de vez em quando fora do normal, fora de base, né? Então, assim, seguindo a ordem mesmo, ficou estilo uma paulista, uma aberta de segunda fase de uma paulista. É uma prova avaliativa, é difícil, tem que estudar, tem que saber direitinho, né? Mas ficou numa pegada mais normal. Ele fala o seguinte: quando o sistema atinge o equilíbrio, reagente e produto estão presentes no sistema. No entanto, a equação química que representa a reação não informa quanto de cada substância está presente no equilíbrio. Essa informação pode ser obtida através do cálculo da constante de equilíbrio da reação. É aquela história, né? Para calcular a constante, a gente pega sempre a parte que está no equilíbrio ali, o que fica no equilíbrio. A reação x mais y, w mais e, ele colocou o seguinte equilíbrio, né? X mais y, equilíbrio, w mais e. Em equilíbrio, apresenta o seguinte diagrama de concentração para reagentes e produtos numa determinada temperatura. Quando você tem um gráfico desse, o equilíbrio, que ele colocou um gráfico assim, né? Ele pôs assim e assim, ó. O equilíbrio é aqui, viu? Ó, é aonde as concentrações não necessariamente ficam iguais. É aonde essas concentrações vão ficar constantes. Tanto a concentração do reagente quanto do produto fica constante a partir de agora. Então, aqui ele põe o x mais y e aqui é o w mais e. É isso que você tem aí no seu diagrama. Ele quer a constante de equilíbrio nessa temperatura. Aí, a gente sabe que informa cada substância. São sistemas. Você viu que ele colocou aí 3/4 e 1/4, né? Vamos ver se ele só fala alguma coisa aqui, ó. Atinge o equilíbrio, reagentes e os produtos estão... Ele não cita, acho que é tudo aquoso, tem tudo concentração, né? Essa concentração aí tem mol por litro. Então, a gente pode fazer assim, ó. Como é que você calcula o Kc? Kc não é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, esse Kc seria a concentração dos produtos. Ele deu os valorzinhos, ó, 3/4, aqui é 3/4, aqui é 1/4. Aqui é 1, esse 1 não entra, né? Porque o 1 ali é o inicial que você tem no reagente. Você tem que pegar os valores onde está constante aqui, que é onde atingiu o equilíbrio. Quem seriam os produtos aqui? Seria, por exemplo, o W mais o Z não deu 1/4, tudo. Então, você vai pegar 1/4. E os reagentes x mais y não deu 3/4? Por 3/4, né? Isso daqui vai dar 1/3, ele não deu as... Ele não deu... Mas aí... Ficou confuso, tá vendo? Tem umas questões que é muito mal feito. Ele não fala se todos os sistemas são gasosos ou são aquosos. Ele não dá o coeficiente. E aí ele fala assim, x mais y, w mais e. Só que, na verdade, é o de cada um aí, ó. Por exemplo, eu posso falar que o meu Kc seria a concentração dos produtos aqui de W vezes o Z dividido pelo X, concentração do X, concentração do Y. A ideia do X mais Y ali, de você jogar, tá vendo? É uma questão fácil, mas quando a questão não tá muito bem feita, bem explícita, ela te gera dúvidas. Então, o W ali, ó, 1/4 vezes do Z 1/4 de novo. Eu não vou elevar nada, porque ele não me deu nem meios de eu tentar calcular expoente, nada ali.
Aí o x, 3/4, vezes 3/4, né? Então, esse KC aqui ficaria 1 vezes 1 sobre 16, vezes 16 sobre 9. Então, esse aqui vai ficar 1 sobre 9, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. É fácil, mas assim, para quem sabe muito, é o tipo de questão que quem sabe muito, às vezes, fica na dúvida, né? Primeiro, ele não cita nem no gráfico, nem no texto, que todos os reagentes e produtos são aquosos ou gasosos, porque se tiver algum líquido ou sólido aí não entra. Segundo, ele coloca aqui x mais y, o aluno pode pensar, nossa, é o x mais y que é 3/4, não é. Tanto o x quanto o y atingiram as mesmas concentrações, né? Os dois componentes ali do produto e os dois do reagente, tá? Mas ela é mais tranquila, né? É uma questãozinha mais de boa, sem conta muito ruim. Vamos agora para a questão de número 13. Questão de número 13 é daquele assunto que vocês adoram. Titulação, soluções, voltando aqui lá, porque isso cai, gente, não tem como. Isso aí vem. Ele fala lá, titulação é a operação que consiste em juntar lentamente uma solução à outra até o término da reação entre seus solutos, com a finalidade de determinar a concentração de uma das soluções, a partir da concentração já conhecida da outra solução. Observe-se a figura abaixo, aquilo que eu vivo falando desde a primeira aula, né? Titulação. Ele vai te dar um produto para você descobrir o outro. Geralmente é para você descobrir uma quantidade, uma concentração que você não conheça. Então, ele deu um experimento aí, ele colocou ácido nítrico com hidróxido de potássio, considerando que foram gastos 100 ml de ácido nítrico. Então, vamos colocar esses componentes aqui, ó. Eu tenho o HNO3 e eu tenho o KOH, né? Do HNO3, ele falou que esse ácido, no desenho aí, tá na concentração de 0,1 mol por litro. E no texto ele falou que foi gasto, ó, 100 ml de HNO3 para neutralizar 0,2 litros de KOH. Então, aqui o volume de 100 ml. Aí do KOH, a gente tem o volume, ó. Ele até deu no desenho também, né? 200 ml ou 0,2 litros. E a concentração a gente não sabe. Ele vai pedir justamente isso, a concentração da solução de hidróxido de potássio nessa titulação, nesse processo. O que você tem que fazer primeiro aqui? Faz a reação, né? Não é o KOH mais o HNO3, é uma titulação ácido-base. 99,9% dos casos, você vai pegar a titulação ácido-base. Aqui vai trocar, né? Vai ficar K mais OH menos, H mais NO3 menos. Então, eu vou ter KNO3, nitrato de potássio, mais água. É de 1 para 1 ali, já tá balanceada, bonitinho. O que é que a gente faz agora depois que você escreve a reação? Você calcula o número de mols do que você tem. Qual que é o reagente que a gente conhece? O ácido. Eu não conheço a base. Então, posso pegar naquela regrinha assim, ó, que a concentração é o número de mols do soluto pelo volume da solução, né? Qual que é a concentração do ácido em mol por litro? 0,1. O número de mols é o que eu quero. O volume, 100 ml, eu tenho que jogar em litros, né? Porque a concentração está em mol por litro. Então, eu vou jogar aqui 0,1. Então, esse número de mols aqui, 0,1 vezes 0,1, eu posso falar que é 1 vezes 10 a menos 2 mol de HNO3. Aí, eu posso fazer uma estequiometria, ó. A proporção aqui não é de 1 para 1, não precisa nem fazer conta. Se já é de 1 para 1, se eu tenho 1 vezes 10 a menos 2 do ácido, quanto que eu vou ter da base? 1 vezes 10 a menos 2.
a proporção é de 1:1. Aí eu jogo na formulinha de novo para a base, ó. Qual que é a concentração da base? É o que ele quer. Qual que é o número de mols da base? 1 vezes 10 a menos 2, que a gente achou pela estequiometria da reação. O volume de base utilizado foi 0,2. Então, essa concentração aqui, ó, vai dar 5 vezes 10 a menos 2, né? Vamos ver o resultado, as alternativas, como que ele colocou. Qual a forma que ele deixou essas alternativas, né? Ele deixou na conta mesmo, né? Porque aí você sabe, por exemplo, que 1 dividido por 0,2, ó, aqui é 2 sobre 10, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2. Isso daqui vai dar 0,05. 0,05 mol por litro. Essa é a concentração da base que ele pediu. Mais fácil, né? Você vai pegando jeito, isso aqui não muda nunca. Se você vê um monte de exercício parecido, você entra no eixo, você pega o G.